Boa noite. Angola, os anos depois da independência, é a reportagem que apresentamos hoje. Não foi uma reportagem fácil, dadas as limitações impostas à equipa da RTP pelas autoridades angolanas. Todas as entrevistas com personalidades do regime de Luanda foram recusadas. Muitas filmagens foram proibidas. O presidente José Eduardo dos Santos não nos concedeu qualquer entrevista. O ministro das Relações Exteriores não teve tempo. O chefe de Estado-Maior-General das FAPLA, as Forças Armadas Angolanas, não estava disponível. Das 8 cidades que o governo de Luanda nos garantiu ser possível visitar, apenas pudemos ir a 3 para além da capital. Cabinda, onde, por exemplo, não foi possível entrevistar qualquer técnico português ou estrangeiro sobre questões relacionadas com o petróleo. Andrada, onde a entrevista com o prisioneiro da UNITA foi anulada à última hora. E Lubango, a Estado da Bandeira, onde não pudemos entrevistar o responsável de uma fazenda do Estado, porque cada vez que lá fomos tinha saído. Não estando ele presente, também não pudemos filmar a fazenda. Todas as visitas foram efetuadas num espaço de tempo tão curto que mais parecia ser visita de médico. A equipa da RTP foi permanentemente acompanhada durante a sua estadia em Angola, como de resto é costume em muitos países africanos, por agentes da segurança. Filmámos aquilo que nos deixaram filmar, e isso nem sequer chegou a ser tudo o que pudemos ver. Para além das habituais restrições, no que respeita a instalações militares, também não pudemos filmar cenas do cotidiano. Mulheres a lavar num riacho, engraxadores a trabalhar num jardim, foram considerados objetivos militares. Embora parecesse estarem reunidas pela primeira vez as condições para a feitura de uma reportagem global sobre Angola, isso não aconteceu. Não podemos deixar de lamentar que o possível tenha sido tão limitado, que esta reportagem, afinal, não seja tão completa como desejaríamos. É evidente que cada Estado tem o direito de determinar aquilo que pode ou não ser filmado, aquilo que deve ou não ser dito. Mas, como jornalistas, vivendo num regime democrático, não podemos deixar de lamentar que esse entendimento da liberdade de informar seja tão diferente daquele que em Portugal é proporcionado aos nossos colegas angolanos. Vagaroso o tempo foi deslizando e com ele apagou-se na lembrança do Planalto a história das campas. As gentes acostumaram-se à serena presença das pedras, às inscrições encardidas pelos anos, aos nomes que ficaram: Cristiano Matias Opperman, Maria Bota, Aletá Duplessis. O cemitério é africâner, mas estamos em Umpata, no coração de Angola, a escassos quilómetros de Lubango, a grande base estratégica do Sul. Foi nestas terras férteis do Planalto da Huila que uma caravana de Boers se instalou depois de atravessar o rio Cunene. Ainda não se falava de apartheid nem de política de ocupação. Da presença dos colonos restam umas 20 campas perdidas num mar de verde e algumas famílias que ainda falam afrikaans. Os Boers são agora os inimigos, declarados ou não, de Angola. Estas terras pertencem a Massimino Borges, um beirão de 90 e tal anos que já vive em Angola há uma eternidade. Um ano aqui são 365 dias bem contados. A fazenda, 26 mil hectares de boa terra, comprou-a por tuta e meia a uns Boers, já lá vão 60 anos. Quando veio a Revolução e a tomada do poder pelo MPLA, perdeu 1000 hectares. Teve sorte. Das 56 grandes fazendas que havia em Angola antes da independência, só restam 3. A dos Borges é uma delas. É administrada pelo neto de Massimino, Jaime Borges. Com ele trabalham 180 homens, o suporte de umas 2000 bocas. Toda a gente se adaptou à nova realidade. Hoje vai-se produzindo com a eficácia possível. Os condicionalismos são muitos. A fazenda ilustra bem o esplendor passado de um país que, de grande exportador de produtos alimentares, passou a importar aquilo que consome. 300 mil toneladas de milho produzidas em 1974, 20 mil apenas chegam a ser comercializadas hoje. O Planalto está a render 15% do seu potencial. Debatemos com dificuldades de transportes, em primeiro lugar, dificuldades de materiais de construção. Nós teremos que fazer aviários novos. Há muita dificuldade, não só na transportação desses materiais, como mesmo na própria aquisição dos mesmos. E sementes?
Sementes não é a nossa principal preocupação, vamos tentando conseguir arranjar. Toda a produção agropecuária tem vindo a diminuir drasticamente. Foi a debandada dos portugueses, a coletivização mal aceite das terras, a nacionalização dos circuitos de distribuição, mais a guerra, sempre omnipresente. Os pequenos agricultores que ainda não abandonaram as suas terras lá vão produzindo alguma coisa, mas faltam-lhes as contrapartidas. O produto das colheitas não dá para nada. Angola está a gastar anualmente mais de 40 milhões de dólares em importações de carne quando abunda o gado no sul do país. A produção local é escassa, há poucos matadouros, armazéns frigoríficos, transportes e faltam os quadros técnicos. Um problema que abrange praticamente todos os setores da economia angolana, à exceção do petróleo. Há alguns anos, o partido incentivou o desenvolvimento de uma cintura verde à volta da capital para diminuir a falta de produtos hortícolas que a afetam regularmente. E tem conseguido concretizar esse objetivo? Minimamente. Isto devido às carências e dificuldades que esta província tem atravessado, principalmente no âmbito de falta de água. Mas as orientações e balanços das autoridades nem sempre se coadunam com uma realidade porventura menos risonha. Os problemas dos agricultores da cintura verde prendem-se basicamente com as consequências da guerra, mais alguns dos males profundos da própria sociedade angolana, enumerados aliás durante o último congresso do MPLA. Falta de controle e de disciplina, desrespeito da propriedade social e desorganização. Muita desorganização. Quantos tratores é que esta quinta tem? 3 tratores, portanto, de momento todos avariados. E água? Tem água? Não, portanto, isso é uma das grandes dificuldades, portanto, tanto da nossa quinta como da zona toda aqui de Luanda, né? Portanto, o abastecimento de água que é feito a partir de Luanda e até o momento, portanto, não somos abastecidos, né? Já fomos abastecidos há tempos atrás. As sementes, arranja-se sementes com facilidade? Também há uma certa dificuldade de aquisição de sementes, portanto, pelas estruturas do Ministério da Agricultura, né? Existe uma dificuldade bastante grande. Toda a produção acaba por ser vendida no local aos trabalhadores da granja e a meia dúzia de amigos e vizinhos. Pouco chega aos raros mercados oficiais da capital, onde o cotidiano se resume, afinal, à sobrevivência. As dificuldades acumulam-se num horizonte cada vez mais incerto. A situação económica é de tal modo difícil que os dirigentes angolanos afirmam estar em causa a própria sobrevivência da revolução. A verdadeira prioridade do poder é desenvolver uma economia que apoie a guerra e fazer a guerra para a defesa da economia. Mas economia em Angola significa sobretudo petróleo, o único setor que escapou à derrocada geral. Angola, segundo produtor de petróleo da África Negra, soube aparentemente gerir uma produção de modo a compensar a queda do preço nos mercados internacionais. O barril de ouro negro passou em poucas semanas de 28 para 12 e até mesmo 10 dólares. A baixa do preço do petróleo veio naturalmente agravar as dificuldades de uma economia que dele depende quase exclusivamente. A situação é tão crítica que Luanda foi obrigada a suspender os pagamentos da sua dívida externa, calculada em 2,5 milhões de dólares. O petróleo representa oficialmente mais de 90% das receitas de exportações. Do desacordo entre os membros da OPEP e os outros países produtores, resulta que não há perspectivas para um próximo aumento do preço, facto que só pode aumentar as dificuldades de um país que depende das vendas de petróleo para garantir à população um mínimo de alimentos e continuar uma guerra cada vez mais onerosa e que já não poupa nada nem ninguém. Imagens como estas são frequentes na televisão angolana. Camabatela, uma aldeola perdida do Kwanza Norte, é agora um lugar de desolação habitado por mortos e moribundos. 150 civis, homens, mulheres e crianças foram aqui liquidados em meia dúzia de horas. O MPLA atribui a responsabilidade do massacre à UNITA. O movimento de Jonas Savimbi nega a sua autoria. Diz ter apenas abatido 200 soldados governamentais e cubanos e destruído 2 helicópteros. É difícil confirmar qualquer destas teses. A única certeza é que a onda de violência que tem vindo a alastrar em Angola desde a independência já custou a vida a mais de 50 mil civis. E a dúvida permanece mesmo quando os raros sobreviventes ousam contar. Chegaram, foram
coisa da nossa vizinha numa cozinha. Agora começaram a brincar lá dentro, a falarem, depois saíram dali, vieram na nossa casa, começaram, nos deram um tiro, minhas irmãs morreram. O pai desse aqui morreu, 2 irmãos dele, os outros já vieram, partiram as pernas. Agora eles nos mataram, foram no nosso armário, tiraram o arado, ouviram música, depois fecharam o arado, tiraram os talheres, foram com ele, tiraram a panela da comida, foram com ele fora, comeram. Combater a UNITA até ao total aniquilamento continua a ser para Luanda, pelo menos oficialmente, a forma de solucionar a questão, parecendo ignorar que as cartas essenciais do conflito estão nas mãos de Washington, Moscovo, Havana ou Pretória. Como se Angola afinal não fosse parte de um amplo tabuleiro onde se defrontam estratégias e interesses que o ultrapassam e ultrapassam até o conflito da própria África Austral. O facto é que o slogan tantas vezes remendado da luta contra os inimigos e traidores da Revolução constitui o principal tema de propaganda. Na televisão, substitui uma publicidade que não há nos intervalos da programação. As nossas armas continuarão a ser apontadas contra aqueles que teimam em querer destruir pela violência as conquistas do povo. Luanda. Um 1,5 milhão de habitantes hoje contra apenas 400 mil há 10 anos. Se nos anos 60, por altura das independências em África, houve uma corrida generalizada para os centros urbanos, em Angola esse movimento atingiu proporções ainda maiores. As pessoas procuraram e procuram na cidade a segurança que lhes falta no mato. Luanda é uma capital de refugiados. É gente e mais gente, na maioria dos casos sem emprego, sem recursos, que se contenta em apanhar os restos de uma sociedade de penúria. A má nutrição é uma realidade sem apelo. A ajuda alimentar estrangeira deve abranger este ano pelo menos 600 mil angolanos, mais 100 mil do que no ano passado. A situação é de tal modo preocupante que a FAO considera Angola um dos 4 países africanos mais afetados pela fome, a seguir à Etiópia, ao Sudão e a Moçambique, e isto apesar das colheitas este ano terem sido as melhores dos últimos 5 ou 6 anos. Os serviços governamentais de ação social, os movimentos religiosos e as organizações humanitárias internacionais, como a Unicef e a Cruz Vermelha Internacional, instalaram um pouco por todo o país centros de acolhimento para refugiados e a ajuda tende a aumentar. A principal dificuldade da Cruz Vermelha Internacional é o transporte dos produtos de primeira necessidade para as zonas do interior. O CICR, que assiste uns 250 mil refugiados só na região de Huambo, ex-Nova Lisboa, utiliza, como quase toda a gente em Angola, a via aérea. Viajar por estrada só em coluna militar e de dia e, mesmo assim, a segurança é relativa. 2 aviões Hércules efetuam semanalmente 4 voos entre Luanda e o sul do país. É a única solução para tudo chegar ao seu destino, apesar de custar caro. Mais de $500 mil de contos é a verba que a organização prevê gastar este ano com cereais e alimentos complementares para reduzir a falta de proteínas. 80% dos refugiados são mulheres e crianças, as primeiras vítimas. Só em Luanda, metade das mortes ainda são provocadas por enfermidades como a diarreia, o paludismo ou problemas pulmonares. O afluxo de crianças à grande cidade agravou as condições de um ensino permanentemente confrontado com a falta de infraestruturas, material didático e professores qualificados de língua materna portuguesa. Teoricamente, a escolaridade gratuita e obrigatória para 2 milhões de crianças e adolescentes permitiria a formação de quadros nacionais. Mas para a grande maioria das famílias há coisas mais importantes que o alfabeto.
E os poucos jovens formados no estrangeiro tendem a não regressar. As dificuldades com que se debatem a quando do regresso ao país ultrapassam os princípios do patriotismo oficial. À medida que o tempo corre, Luanda torna-se para os muitos milhares de refugiados que aí vivem um mundo de sombras e absurdos. A segurança encontrada tornou-se um fim que se esgota em si próprio. Afinal, parecem não ter outro destino senão recriar uma existência que não tiveram. É o vazio. Apesar de não faltarem clientes, as lojas estão fechadas. Os letreiros, esses ficaram. Prometem tudo quando afinal já nada têm para vender. Por detrás das montras baças e poeirentas, espelhos de outras modas, esconde-se a desolação. Os mais abastados podem frequentar os raros restaurantes ainda abertos ao público depois de semanas antes terem obtido uma autorização oficial. A penúria alimentar é uma realidade cotidiana presente em toda a parte, até nos grandes mercados do Estado. O mercado oficial de São Paulo tornou-se com o encerramento do centro de Quinaxis o principal núcleo de abastecimento público da capital. Mas mesmo aí, dos produtos que constituíam a alimentação tradicional angolana, como o milho ou o peixe seco, só já se encontra banana, fuba e algum peixe quando há. Bom dia. Quanto é que custa um monte de peixe? É 500. 500 kwanzas? Sim. E está-se a vender bem? Vai vender bem. E tem todos os dias tanto peixe como tem aqui? Não tem peixe todo dia. Os mecanismos comerciais encontram-se completamente desregulados. O peixe acaba por ser vendido na praia logo à chegada dos barcos. Ao comprador, basta-lhe possuir alguns produtos para trocar, muitos kwanzas ou, de preferência, algumas divisas. O partido criou diferentes centros de distribuição de alimentos e produtos de consumo corrente, lojas do povo, lojas francas e lojas especiais para os homens do partido. Neste momento eu tenho leite integral, tenho sardinha em conserva, açúcar, arroz, massa, fósforo, dentífricos, sal, sabão, efetivamente, e até já tive até Modex, que é no último caso. E as pessoas aqui compram o que querem ou têm só direito a um X por mês? Não, têm apenas um X por mês. Não compram efetivamente aquilo que querem. Porque, bom, se o cliente assim desejar, isso fica ao critério dele. Ele tem o direito que cabe, de uma vez que ele queira levar aquilo que só quer, a gente não deve exigir. Mas se há nomenclatura do partido 35 mil aderentes e 2 milhões de trabalhadores das organizações de base, não são impostas quaisquer limitações de consumo, o mesmo já não acontece com os outros, a grande maioria dos angolanos, que nas lojas do povo só têm direito a uma quantidade racionada cada mês. Hoje comprei um saco de banana e comprei também aqui as minhas compras. Fiz as compras completas. E era isso que a senhora precisava? Sim. Alguma coisa que lhe falta que você precisa de comprar e não encontrou? Não, não falta nada. Só isso se tivesse carne ou frango, estava bem. Mas não há carne nem frango. Por isso é que nós não fizemos outras compras, só isso. O cartão de racionamento dá ainda direito ao que chamaremos um saco mensal de sobrevivência que se pode comprar numa das 153 lojas do povo que o partido instalou pela capital. Estas lojas dependem totalmente do Estado no que respeita à compra e à distribuição da mercadoria. Têm os produtos essenciais, ou quase. Quanto tempo é que não vinha aqui? Eu só que vim comprar a banana, não faz lá as compras, mas minha loja não me lembra. E consegue arranjar carne, frango? Não, não arranjo nada, eu não tenho nada, só a gelada que estou aqui. Então como é que come carne? Onde é que vai comprá-la? Isso é na Candonga, não é mais sítio.
A Candonga. Com a deterioração do abastecimento público, a solução é o esquema A Candonga. Os mercados paralelos animam praças e ruelas de Luanda. Têm o que não há nos comércios estatais. Tudo o que se vende, tudo o que se compra é desviado do circuito oficial, trocado aos cooperantes ou importado clandestinamente do Zaire. A carne, pão, cerveja e até automóveis em segunda mão. Os preços são proibitivos. Um ovo chega a valer 300 kwanzas, cerca de 1,7 conto. É o preço de um barril de petróleo num país onde o ordenado mínimo mensal, para aqueles que têm a sorte de ter um ordenado, é de 40 mil escudos. Ao câmbio oficial, é claro, porque no mercado negro os 40 contos não valem mais que 4. Mas o comércio paralelo tem pelo menos o mérito de proporcionar um vasto campo onde se manifesta a fértil imaginação popular. É o cala-a-boca, é o tira-biquíni, é o olha-o-polícia. Você vai preso.